Eu acho que agora minha conexão vai ficar tranquila aqui. Para quem estava acompanhando antes, né, eu comecei falando que quando um paciente inicia a terapia comigo, eu sempre procuro colocar de uma forma didática algumas questões que podem ocorrer durante esse processo terapêutico. Que podem não, vou dizer que vão ocorrer durante esse processo terapêutico. Elas ocorrem de uma maneira ou de outra, de formas distintas, às vezes, para cada um, porque cada um tem a sua história de vida, né? Cada um é único em si, como eu sempre gosto de deixar isso sempre bem pontuado, né? Porque não tem, aquilo lá, fulano faz aqui, a minha vida poderia ser, né? Por que que o meu sofrimento, ele é... Oi, Solange. Por que que o meu sofrimento, ele parece menor que o do outro e eu estou aqui fazendo terapia? Então, parar pra pensar um pouco nisso também, tá? Ah, olha o Jonathan, tudo bom? Então, os três pontos que eu queria colocar, na verdade, hoje, nesse bate-papo rapidinho que eu vou ter com vocês, é o seguinte. Os pacientes chegam, tá, falando e fazendo, não tô falando que são todos, mas é a questão de pensar... Oi, Lu! Pensar sobre a terapia, né? Fazem da terapia um diário, né? Hoje é quinta, então, na quinta, durante o dia eu fiz tal coisa, na quarta, na terça, faz um processo retroativo dessa maneira, ou então vem, né, na segunda, na terça, na quarta e na quinta, contando como se fosse um diário. E é lógico que isso faz parte da terapia, sem sombra de dúvidas, porque acontece que é o nosso cotidiano, né, o que estamos vivendo aqui e agora. Só que nós temos que pensar que a gente não é constituído apenas desse cotidiano aqui e agora. Nós também temos passado, né? Dependendo da idade, temos um passado longo e a gente é constituído de tudo isso. Somos forjados em cima disso tudo. Quando eu falo, né, sobre essa questão, não é viver no passado, não é pensar e sofrer pelo passado, não é nada disso, mas é pensar que tudo isso faz parte da tua história de vida. Então não tem como fugir, né? Hoje eu acho que eu fiquei muito feliz hoje de perceber isso acontecendo, né? A gente não precisa ficar, então, mergulhado no passado, não é viver, né, de passado. Tem, até brinco às vezes com os meus pacientes, né, quem vive de passado é museu, mas é importante a gente conhecer a história para que a gente compreenda como as coisas acontecem. Então, isso também serve muito, né, na psicologia e a nossa história de vida. Tá aqui, então, ó, a busca, deixa eu ver como é que fica bom. A busca no passado, né, e não pelo passado. É compreender aquilo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria colocar, tá? Que é a terapia como um recorte de vida. A questão do recorte de vida... Oi, Josi! A terapia como um recorte de vida, fica uma coisa bem abstrata falar sobre isso dessa forma. Mas o que acontece aqui dentro do consultório é o que vai acontecer também na vida e vice-versa. Agora eu voltei. Oi, Virgínia. Então, essas questões do repetir, né? Tem gente que vai fazer silêncio por qualquer outro motivo que não seja esse que eu expliquei. E a gente tem que estar atento, tem que estar, eu como profissional, tem que estar atenta para entender. Oi, Virgínia. Para entender o que se faz, por que faz o silêncio este paciente, né? Para cada um é de uma maneira. O terceiro ponto que eu queria colocar, né, que esse é uma homenagem, e essa pessoa vai saber, né, essa homenagem que estou fazendo a ela aqui, é a continuidade da terapia fora da sessão de terapia. E essa paciente me disse hoje, se tu ganhasse tudo que se tu ganhasse tudo que eu penso, né, sobre o meu processo fora da consulta, já estava rica. Daí eu fiquei pensando, coloca dessa forma, né? Porque voltando na questão didática,
Na primeira consulta eu falo, a terapia ela vai começar. Ai, minha internet não tá colaborando agora à noite. É todo esse investimento de estar conectado com o processo terapêutico, né? Quando eu penso assim, entre uma consulta e outra, mas se eu fizesse, mas eu falei aquilo na terapia, foi daquele jeito. Isso é fazer a terapia funcionar. Solange, tá pausando porque a minha internet tá falhando. Isso é fazer a terapia funcionar entre uma consulta e outra. Eu sei que tá trancando, porque a internet não tá colaborando. Esses 3 pontos, tá? Eu vou retomar, porque eu sei que a internet travou, né? A busca no passado não é viver de passado, mas é compreender que nós temos um passado, compreender que nós temos uma história de vida e ela faz parte. Ai, que bom. Compreender que essa história de vida então faz parte, tá? Além dessa questão do cotidiano. Enquanto a gente ficar preso durante o processo de terapia, né, trazendo as questões apenas do dia a dia, assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, como se fosse uma agenda, mas não fazendo um link disso tudo com toda a nossa história, a terapia ela não vai ficar tão fluida quanto ela poderia ser. Né? O primeiro ponto é esse, retomando, né? A busca pelo passado. A terapia como um recorte de vida. Os movimentos que os pacientes têm fora do consultório são, né, colocados aqui dentro também, e vice-versa. Um paciente que é desorganizado, um paciente que não um senso comum, não liga para as pessoas. É um paciente que não vai ter organização para cumprir uma agenda de estar aqui na hora marcada. É um paciente que vai me tratar dessa forma, mas não é a mim, né? É essa pessoa, eu representando, na verdade, tudo aquilo da vida dele. Bom, e para finalizar, além desses 3 pontos, falar que esse é o momento, quando se dá conta desses 3 pontos, é o momento desafiador da terapia. Porque isso pode assustar muito as pessoas de maneira geral. Assusta porque pensar no passado é às vezes difícil, né? Retomar esse passado é complicado, é doloroso. Então, ressignificar, a gente precisa ressignificar tudo isso, né? Por isso que é desafiador. E nesse momento, tá? Pode ocorrer uma evasão da terapia. Ou o paciente some, né? Começa falta, e de repente ele sumiu mesmo. Ou ele diz que não quero mais fazer terapia, tá bom por enquanto. Oi, um beijo pra ti. Não quero mais fazer terapia, vou buscar outras maneiras de me encontrar, porque é desafiador ir lá no começo desse processo de terapia. Então, até que tu conheça o profissional, consiga ter confiança no trabalho dele, inclusive confiança na pessoa para além, né, do profissional, as coisas vão andando de uma forma mais lenta. Mas entra depois num ritmo, numa velocidade de cruzeiro, que aí é assim, é maravilhoso. Acho que quem consegue experimentar isso, como hoje eu tive essa surpresa, né, muito grande, então por isso que eu vim fazer esse vídeo. E quem consegue experimentar disso é assustador. É assustador, sim, né? Quando a gente começa a se dar conta de muitas coisas, mas também é libertador. E eu espero que vocês possam passar por esse processo, né? Eu falo isso não apenas como profissional, né? Como psicóloga, mas falo isso também porque faço minha terapia e é importante que mantenhamos, né, a terapia em dia. E eu queria saber, né, de vocês que estão aí, queria saber de vocês, eu tô repetindo porque para mim tá mostrando aqui que trava a internet. Se vocês têm alguma dúvida em relação a esse processo terapêutico. Deixa eu ver, vou só dar uma
olhadinha para ver se tem alguma pergunta. A pessoa tá perdida aqui, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Em alguns meses de terapia, a doutora Maria me abriu os olhos para muitas coisas que levo até hoje. Me libertei de várias correntes. Eu vou te dizer uma coisa, esse processo, eu que te agradeço. Agradeço muito a confiança no meu trabalho, mas eu agradeço mais ainda a tua persistência, né, durante o processo, enquanto ele foi feito. E isso é muito valioso, né? Quando tu coloca que abrir muito os olhos, eu sei que é um processo que é meu enquanto profissional, mas se o paciente, se a paciente não está implicado no processo, não vai ter jeito, né? É como, vou fazer uma comparação, uma pessoa que precisa tomar uma pessoa que necessita tomar medicação, alguma coisa assim. Eu acho, tá, que a internet não quer que eu fique falando desses 3 pontos, porque sempre que eu vou listar os 3, a minha conexão para. Mas eu tava falando com a Virgínia, né, sobre a continuidade da terapia fora da sessão, a terapia como um recorte de vida, a busca no passado, que tudo isso é muito desafiador. Ai, querida, um beijo, um beijo, um beijo. Essa questão, né, quando a gente encontra um profissional, entendo bem isso também, né, não só, como eu já falei, não só por ser profissional, mas por também ser paciente, é, a relação terapêutica é algo que eu também sempre coloco, como que vai se dar essa relação terapêutica, qual é o formato. E para cada um dos pacientes, né, as coisas vão se adequando. E é fantástico, eu amo o que eu faço, né? Até eu coloquei uma fotografia ali antes, né? Cheia de coraçãozinho, assim, porque realmente é espetacular, assim. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Faço com muito amor. Tá? No mais, então eu quero desejar um ótimo finalzinho de feriado para vocês, tá? Um bom feriadão para quem tá de feriadão amanhã. E em breve eu acho que eu volto aqui para fazer mais um ao vivo. Aos poucos eu vou perdendo a minha timidez, tá certo? Um beijo bem grande e uma boa noite.